O que é ser culto? Presta atenção na estrada. Olha pra frente, olha pra frente. Quando eu cheguei no funk, eu achava que faltava uma... Tinha um preconceito que os outros falavam que funkeiro não era músico. Você acredita que exista uma arte melhor do que outra, que uma arte seja superior? Brasileira, de alguma maneira, fui útil. Quando se cria uma nação, que foi o que aconteceu no Brasil na década de 30, é preciso inventar um povo. E o povo é representado por aquilo que é chamado popular. Que é uma música já com uma visão um pouco mais consciente. É a música passando um ensinamento, passando uma ideologia para um determinado público que às vezes não tem outros meios de comunicação para aprender. Todos nós brasileiros, nós dialogamos com essas culturas todas que o país. Você já pensou na sua origem? Eu cresci entre livros, aulas e viagens. Quebrei linhas retas e deslizei em parábolas. Sou o fruto linear e contraditório da minha interação com o mundo. Um roteiro variado, nunca foi um monólogo. Bem-vindo ao meu universo. Obrigado. A palavra cultura, com muita frequência, é utilizada como sinônimo de erudição, refinamento. É um termo usado como álibi por gente que torce o nariz, por exemplo, para manifestações populares. Com o perdão da rima, a arrogância é irmã da ignorância. O quanto do que hoje é chique já foi da rua? Ou você ainda acha que existe uma cultura mais elevada e se teria cabimento em colocar concertos de Chopin como superiores ao carimbó do Pará? Onde começa e como acaba a cultura? Aos 80 anos, camaleônico e incansável, ele segue desafiando o calendário, os padrões e até imposições. É ator, é bailarino, é diretor, é cantor e até iluminador dos próprios espetáculos, o que, aliás, mostra a versatilidade de olhares na arte. Há mais de meio século, Ney Matogrosso mostra em voz e ações que o sangue latino continua fervendo em suas veias. Ney, você não imagina a honra que é estar aqui ao seu lado e o nosso tema cultura. Você é uma pessoa que é uma referência em cultura. Nós estamos discutindo esse conceito. Para Ney Matogrosso, como você definiria viver a cultura? Olha, é o estímulo mais forte que eu tenho, assim, dentro de mim, é esse. Sempre todas as manifestações culturais me interessaram, né? Desde criança eu pensava que eu seria artista, eu achava que eu seria ator, eu queria ser pintor, sabe? Meu pai vetou tudo, porque ele não admitia um filho artista dentro de casa. Ele dizia na minha lata assim, não quero filho artista. Mas eu fazia tudo escondido dele, né? Continuava fazendo tudo escondido. E aí depois eu descobri a minha voz em Brasília, fui cantar num coral, eu ficava cantarolando baixinho para ninguém prestar atenção. Um dia o maestro ouviu e parou e deu uma aula sobre o que era aquela voz de contratenor, que eu nem sabia que existia, né? Ali, depois disso, dele fazer um elogio assim na frente das pessoas, eu perdi o problema com relação à voz, que eu achava que era defeito. Derivada do latim colere, a palavra cultura significa cultivar, cuidar, crescer. É parte da formação do hábito, da identidade de cada um de nós. Quem conversa comigo sobre isso é o pesquisador e professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rubem Oliven. Como parte da sua vasta jornada acadêmica, depois de estudar as culturas urbanas, você entrou na discussão do que é cultura no Brasil. Você conseguiu chegar a uma resposta? É possível, aliás, dar uma resposta fácil a uma questão tão complexa? Não existe uma resposta fácil. Isso que nós chamamos de cultura brasileira é uma criação que começa a tomar força na década de 30,
quando se cria a ideia da brasilidade, que nós somos um país único, integrado, e se cria a ideia de que o Brasil tem uma cultura adaptada aos trópicos, uma cultura tropical, uma cultura mestiça. Saí da Pinacoteca em direção ao Guarujá, no litoral paulista, para acompanhar, ou melhor, participar de um clipe de funk. A música chama Lancha do 900 e eu serei o capitão do barco. O funk, estilo surgido nas comunidades do Rio de Janeiro há mais de 40 anos, hoje causa muita movimentação no mercado e, claro, muito nariz torcido e muita crítica. É um estilo, é uma música, é uma maneira de viver e passa adiante para o seu imenso público consumidor uma forma de ostentação, de sucesso e de um gênero de vida que muita gente deseja e muitos outros criticam. Estou aqui com o DJ 900, autor da música que será minha estreia mundial no funk, inserido nisso. 900, como é que o funk mudou a sua vida? O funk ele mudou minha vida foi literalmente da água pro vinho. Aconteceu algumas tragédias na minha vida, eu acabei perdendo muitos familiares. Eu era muito da igreja, não tinha nada a ver com funk, sempre fui músico. E o funk deu uma reviravolta na minha vida que me tirou daquela situação que eu tava, tanto de tristeza quanto financeira, tava bem precária. E a identidade, qual assim a identidade que você projeta? Quando você aparece suas tatuagens, suas joias, seu uniforme de funkeiro, qual é a sua identidade, 900? O uniforme de funkeiro hoje, ele, além de ser nossa identidade que é pro bem, também se torna o principal fator do preconceito também. A pessoa quando olha a gente já sabe que a gente é funkeiro, entendeu? Eles não querem saber de onde que a gente veio, para onde a gente vai, e nossa identidade já define tudo de longe. A gente precisa nem abrir a boca, ou a pessoa gosta ou desgosta de longe. O que é ser culto? Existe um conceito hoje de circularidade que bebe das teorias de dois grandes pensadores, Mikhail Bakhtin e Carlo Ginzburg. A chamada cultura de elite, a alta cultura, a cultura refinada, não é um campo separado da chamada cultura popular, da cultura folclórica. Pelo contrário, uma alimenta a outra com dados, informações, imagens e influências. Por exemplo, a ideia de que existe um mundo que não se comunica com a cultura popular e que seria o mundo da alta literatura, ignora o fato de que a alta literatura, para existir, precisou simplesmente ter contato com a cultura popular. É muito comum a gente querer diminuir o popular ou reduzir o popular a uma coisa menor. Por exemplo, dizendo Anitta é uma expressão mais, entre aspas, vulgar e Bach é mais sofisticada. Essa divisão entre cultura erudita e popular é também um projeto político? Eu acho que, na verdade, há uma ambiguidade muito grande. Por um lado, existe uma tendência de parte das elites de só valorizar a alta cultura, os grandes escritos, a música erudita, a grande pintura. Por outro lado, quando se cria uma nação, que foi o que aconteceu no Brasil na década de 30, é preciso inventar um povo. E o povo é representado por aquilo que é chamado popular. Então, mesmo intelectuais como Gilberto Freire, ele diz claramente que qualquer sábio que quiser aprender, ele tem que estudar com o povo. Em 1913, Nair de Tefé, a primeira caricaturista do Brasil, se casa com o então presidente Hermes da Fonseca e se torna primeira-dama. Educada na França, Nair falava 6 idiomas, pintava, tocava piano e violão. Durante uma elegante recepção no Palácio do Catete, Nair incluiu na programação musical o tango gaúcho Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Pela primeira vez, esse estilo era apresentado nos salões refinados da capital da República. O evento, registrado pela imprensa, chocou a elite da época, que considerava esse tipo de música um subproduto cultural, restrito às camadas mais populares.
O senador Rui Barbosa, por exemplo, sugeriu que aqueles ritmos bárbaros fossem substituídos por polcas e valsas. Talvez sem saber que a tão refinada valsa vienense tenha nascido como uma dança popular e campestre na Áustria e Alemanha. A valsa, então considerada vulgar pela aristocracia europeia, chegou inclusive a ser proibida em alguns países e só foi introduzida nos palácios e cortes de todo o mundo depois de 1814, quando começou o Congresso de Viena. Que é popular, que é erudita, nem sempre é tão fácil dizer. Quando um estrangeiro pensa o Brasil, ele pensa no samba como a grande expressão musical do Brasil, a nossa imagem no mundo. Você acha, por exemplo, que o funk brasileiro ele é tão produto nacional ou que a bossa nova é um produto de exportação, mas que o funk, por exemplo, hoje expressa a nossa cultura? Está ocupando esse lugar. Que eu não acho ruim, eu gosto do ritmo do funk, né? Não gosto muito das letras, mas eu gosto da coisa do funk. Latina, inclusive. Não, e é visceral, né? Visceral, essa é a melhor expressão. Nós temos no funk uma cultura de base popular, muitas vezes de amplo apelo em comunidades aqui pelo Brasil, e hoje nós estamos vendo uma área de filmagem com bastante dinheiro, com bastante capital. Sim. A presença do dinheiro no funk muda essa cultura, transforma essa cultura? Em base sim, obviamente o funk ele busca não se soltar das suas raízes, né, que é trazer essa música para as pessoas que realmente são nosso nicho, nosso público, que grande parte são as comunidades. Obviamente nós atingimos diversos outros meios hoje em dia, desde a classe D à classe A, ouvem o funk. Existe, Ney, uma tendência, especialmente nas gerações mais velhas, de dizer que na minha juventude é que havia boa música. Você viveu efervescência musical, cinema novo, Tropicália, Zé Croquetes e mais tantas experiências. Você acha que o nosso cenário musical hoje está mais pobre? Você faz eco com essas pessoas que dizem naquela época que se produzia música? Não tem na minha cabeça, não tem naquela época, sabe? É um outro tipo de coisa que se produz, né? É o tipo de coisa que as pessoas consomem, né? Agora, eu não posso me queixar, porque eu não faço esse tipo de coisa que nós estamos falando e eu tenho um público imenso. Todos os lugares que eu passo, o teatro está lotado. Nós tratamos muito nesse programa, Ney, de alta cultura, cultura popular, circularidade cultural. Você acredita que exista uma arte melhor do que outra, que uma arte seja superior a outra? Não. Eu acho que a música tem uma coisa a favor dela. Ela atravessa as pessoas, independente delas quererem ou não, permitirem ou não. Não depende de um olhar, não depende de uma contemplação, né? A música, ela entra pelos nossos ouvidos e ela arrebata ou não, né? Cultura é liberdade para você. Sim, cultura é liberdade, cultura é expressão, né? Expressão livre. E era tão impressionante, interior do Rio Grande do Sul, década de 70, interior do Rio Grande do Sul, ver aquela imagem dos Secos e Molhados, aquela capa icônica, uma das referências mundiais de capas de disco, e aquilo impactava de uma forma que a gente nem conseguia expressar. Nem conseguia dizer o que nós estávamos vendo. Então, cultura foi liberdade para você, mas foi liberdade para muita gente no Brasil, porque você abriu um caminho de expressão para muita gente. Será que criar cultura é função apenas de artistas? Um cidadão comum, independentemente de sua profissão, é tão responsável quanto um músico ou pintor pela construção da cultura brasileira. É o que defende Vinícius Mariano de Carvalho, doutor em literatura e diretor do Instituto de Estudos sobre o Brasil no King's College de Londres. De fato, o Brasil sempre teve um grande capital cultural global,
como um país de criatividade, como um país de diversidade, como um país de transformação e de exportação de certos produtos culturais que são apreciados, outra vez, por sua criatividade, diversidade e pluralidade. Enfim, a nossa cultura ela também é reflexo das diferenças sociais, das diferenças étnicas, dos prejuízos, preconceitos históricos. Tudo isso se reflete nessa cultura. E nessa reflexão, acho que a cultura brasileira, frente ao mundo, ela também pode ser um instrumento fantástico de nós mesmos brasileiros nos pensarmos como estamos nos construindo enquanto sociedade. Eu lhe perguntei antes da entrevista quais eram as suas músicas de referência. Você citou Rosa de Hiroshima, você citou a balada de um louco, mas você também é muito famoso pelo Sangue Latino. A gente tem a impressão que a música é sobre a sua vida. Afinal, neto de um argentino com uma paraguaia e descendente de indígena. Tá. Você canta essa identidade latina, meio sendo a nossa Mercedes Sosa, ou seja... Sempre me referi a esse universo, desde que cheguei, né? Agora, o Sangue Latino é muito interessante a história da música, porque ela foi feita por Secos e Molhados, eu cantava uma música. Agora, com o passar do tempo, eu começo a achar que eu estou falando de mim mesmo, sabe? Mas eu não tinha observado isso antes, né? De alguns anos para cá é que isso é engraçado, cada vez que eu canto está ficando mais próximo da minha vida, de mim mesmo, sabe? E eu gosto, eu não entendo o Brasil não ser mais ligado à América Latina. Nós só olhamos para a América do Norte, eu acho isso um erro. O nosso currículo escolar, ele não dá destaque a essa área cultural. Nós, por exemplo, aprendemos pouco sobre os mais de 200 povos indígenas que existem ou existiram nesse país, aprendemos pouco sobre a música brasileira, aprendemos pouco sobre a literatura de cordel, por exemplo. Acha que os nossos alunos têm uma formação comprometida, já que não têm acesso a esses conteúdos? O Brasil tem uma coisa muito contraditória. Por um lado, nós temos uma narrativa que é a narrativa do Brasil como uma cultura tropical, adaptada à natureza, um país abençoado por Deus, bonito por natureza, e a ideia de que nós somos um povo miscigenado com uma contribuição das 3 grandes raças, a branca, a negra e a indígena. Na verdade, quando a gente olha, não é bem assim. A gente sabe que basta olhar qualquer estatística que os afrodescendentes, os indígenas, têm os piores índices de mortalidade infantil, de renda, de escolaridade. E os indígenas não têm suas terras demarcadas e, mais do que isso, atualmente eles têm as terras invadidas. Então, eles entram muitas vezes de maneira folclórica ou, no caso dos indígenas, quase de maneira anedótica. Eu acho que a escola tem que incorporar mais seriamente a questão étnica e racial no Brasil, tem que discutir isso, tem que ler coisas que estão escritas sobre isso, tem que estudar a cultura indígena, tem que valorizar a cultura negra, e eu acho que tem todo um desafio à frente nesse sentido. O que é exótico para você? A palavra usada para rotular a cultura do outro pode ser pejorativa. Do latim exóticos, significa, de acordo com o dicionário, algo que vem de fora, que é esquisito, extravagante. Mas a ideia de estranheza com o outro é determinada a partir de um ponto de vista, da referência cultural de cada um. Um hábito vindo do Extremo Oriente, por exemplo, aqui no Brasil pode ser facilmente chamado de exótico. Mas não classificamos assim um comportamento de europeus, com os quais temos contato há séculos. É preciso repensar o discurso. Ao rejeitar o outro por causa da mera diferença, perdemos uma chance de aprender. A diversidade sempre nos ensina. Pensando numa pessoa que foi próxima a você, o que Cazuza cantaria da cultura brasileira hoje? Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo.
a hierarquização de culturas, as pessoas que dizem o que é válido e o que é inválido, o que é elegante e o que é brega, o que deve ser consumido e o que deve ser evitado, revela muito mais dos preconceitos do que das estruturas de produção de elementos culturais. Também a cultura é alvo de preconceitos sociais, da nossa desigualdade socioeconômica e, acima de tudo, da tentativa de alguns grupos de serem os únicos interlocutores e definidores do que vem a ser a cultura válida. Antigamente nós falávamos em duas áreas que não se comunicavam, uma cultura erudita, uma cultura de elite e uma cultura popular. Hoje a gente usa muito a expressão que isso é um círculo, que sobe, desce, gira, distribui influências para todo lado. Você sente que a sua música está atingindo todas as culturas? Por eu sempre ser músico, quando eu cheguei no funk, eu achava que faltava uma... Tinha um preconceito que os outros falavam que funkeiro não era músico, funkeiro não entendia de música, e foi onde eu quis mostrar que era o contrário. Eu era pianista, eu tocava qualquer instrumento, eu comecei a botar os instrumentos na música para quem não gosta do funk começar a admirar a harmonia, a melodia da música. Não existe nada chamado cultura pura, não é uma cultura fechada em si, ou não são culturas fechadas em si, mas que tem essa dinâmica de transformação, de absorção, de construção, de redefinição e de uma constante, de um ser constante em um processo contínuo de refazer-se a partir de um outro. Então, a meu ver, todas as vezes que nós tentamos aprisionar o conceito de cultura brasileira, nós acabamos cometendo alguma violência, porque nós excluímos e não incluímos. Seria o funk hoje aquilo que o samba foi para o Brasil, por exemplo, nos anos de 1930, um símbolo da cultura popular brasileira? Mais do que um ritmo, o funk é um estilo de vida. Eu não acreditei quando ela brotou na favela. Mas há um processo na construção da cultura brasileira que é uma série de apropriações, que são ou apropriações de coisas populares ou de coisas de elite. O carnaval é um exemplo. O carnaval não surgiu no Brasil, ele surge na Europa, ele entra no Brasil como algo de elite. Aqui em São Paulo, o carnaval abria numa certa época com a marcha triunfal de Daída, e gradativamente ele vai se tornando popular e depois televisivo. Tem coisas que é o contrário, como a música popular, o samba, as religiões de matriz africana que surgem do povo, muitas vezes são reprimidas, que é o que aconteceu com as religiões afro-brasileiras, e depois gradativamente começa a fazer parte do que é chamado cultura brasileira. Acredito que o funk hoje em dia, assim como já foi o samba, assim, ainda é o samba, né? Porque se você for perguntar, os gringos, eles sempre buscam o Brasil como samba, favela e também hoje em dia o funk. Chama que elas vem, se chama nós vai, com 900 eu vou. As distâncias entre culturas, elas estão menores. Por exemplo, nós temos o K-pop, uma indústria sul-coreana de música, chegando com força aos ouvidos de milhões no mundo todo. O quanto a gente consegue preservar e exportar do Brasil para o mundo? Existe ainda sentido em falar em cultura nacional? Existe. A globalização, por um lado, colocou o mundo numa circulação muito mais rápida, abreviou a noção de tempo e de espaço, mas ela, na verdade, ela torna mais forte o local. Mas o local acaba circulando mais rapidamente e acaba penetrando em outros países. É um pouco o que está acontecendo, mas a gente não deve ter ilusão de que isso só está acontecendo agora. Na década de 30 e 40, a Carmen Miranda foi para os Estados Unidos, com beneplácito do governo, e ela era a artista feminina mais bem paga dos Estados Unidos naquela época, fazendo enorme sucesso, de novo sendo criticada aqui porque, como ela dizia, dizem que eu voltei a americanizar. Isso que eu acho fascinante, a Carmen Miranda, uma portuguesa, vinda para o Rio de Janeiro,
fazendo música, tendo na cabeça frutas, algumas não do Brasil, Exato. inclusive indo para os Estados Unidos, sendo consumida como uma latina um pouco hispânica e fazendo um enorme sucesso nos Estados Unidos porque é a figura palatável, como vai ser criado depois pelo Walt Disney, do Zé Carioca. Apropriações, redefinições daquilo que a gente considera tipicamente cultural. Ele nasceu na Rússia czarista do século XIX e levava basicamente pedaços de carne, cebola e creme de leite. E nos últimos tempos foi cancelado por causa do conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Eu estou falando do Strogonoff. Desde a versão apimentada até a presença na pizza, as variações brasileiras de Strogonoff mostram como incorporamos e nos apropriamos de comidas. São muitos os exemplos. O pão mais queridinho dos brasileiros é o francês. Ao menos assim foi batizado aqui. A elite brasileira que viajava à França em meados do século XX, maravilhada com as baguetes de lá, voltava para o Brasil pedindo que os cozinheiros copiassem a receita. Pronto. O pão francês, feito de forma diferente da baguete, nunca mais saiu da mesa dos brasileiros. A maior população japonesa fora do Japão está no Brasil. São cerca de 1,5 milhão de pessoas. Com eles, veio o conhecimento da culinária. Os restaurantes adaptaram as receitas tradicionais para agradar ao paladar brasileiro. Sushi de chocolate, temaki com cream cheese. São muitas as criações dessa parceria nipo-brasileira. São todas apropriações bem criativas, o mais puro suco de Brasil. Eu já fui a um restaurante no interior do Brasil dizendo que o sistema era serve-serve, para um self-service. Essa maneira linguística de apropriação das coisas, a maneira de adaptar permanentemente a origem de várias palavras no Brasil, a nossa característica seria a adaptação permanente, mas qual cultura não seria mestiça? Todas fazem isso. Na Inglaterra, nos parques reais, tem um pequeno caminho que chama Rotten Row, que literalmente significa a trajetória podre. Todo mundo diz por que podre? É porque a corte falava em francês e aquilo era Route du Roi, a rota do rei. Como o povo não sabia pronunciar aquilo, virou Rotten Row, virou o caminho podre. Então isso é um exemplo na Inglaterra, no Parques Reais, como isso também aconteceu. O Brasil faz isso o tempo inteiro. Eu acho isso extremamente criativo, isso faz parte da dinâmica cultural e não tem por que a gente se envergonhar disso. Você despontou para o cenário nacional num período muito difícil. Um governo, ditadura civil-militar, vigência do AI-5, uma época de censura, inclusive censura prévia. Toda essa experiência você viveu se manifestando com intensa liberdade. O que aconteceu que você pôde fazer isso? Eu vou te dizer, eu não considerava a ditadura autoridade. A autoridade para mim tinha sido meu pai. Essa eu contestei com 17 anos. Eu não ia me submeter a uma que eu não conhecia. Então eu fingia que ela não existia e eu fazia o que eu queria. Mas eles mandavam muitos recados para mim. E eu soube de um compositor porque todos tinham que frequentar a censura, né? E que ele disse que ele estava lá e que ele ouviu dizer assim, nem Mato Grosso só matando. Qual seria hoje o preço da cultura no Brasil? Tomemos um exemplo. O best-seller Sapiens, de Yuval Harari, custa R$ 45, o que equivale a 4% do salário mínimo. Quem pode pagar este valor? Na Alemanha, o mesmo livro não chega nem a 1% do salário mínimo vigente.
As atividades estritamente culturais ocupam cerca de R$ 40 do orçamento mensal do brasileiro. De acordo com o IBGE, a maior parte vai para os serviços de telefonia, TV por assinatura e internet. O desmonte da cultura no Brasil é visível. Em 10 anos, o orçamento destinado à área cultural pelo governo federal caiu quase pela metade. Em 2011, o valor foi de 3,34 bilhões. Em 2021, baixou para 1,77 bilhão. Mas vivemos uma década em que o investimento federal no Brasil caiu quase pela metade. Qual é o impacto disso no desenvolvimento da sociedade? A cultura está sempre na dependência de ter subsídios. Não existe desfile de carnaval sem apoio financeiro, não existem museus, não existem orquestras, então ele depende disso. No momento que um governo resolve desinvestir nessa área, ele causa um abalo muito grande. Não é que a criatividade morra, mas ela não tem como se apresentar, como circular. Então isso é um problema muito sério, é um problema que o Brasil está passando atualmente. Pensando numa pessoa que foi próxima a você, o que Cazuza cantaria da cultura brasileira hoje? Eu acho que ele estaria indignado. Cantando com mais raiva. Com mais raiva. Brasil, mostra a tua cara. Mais raiva. O que me incomoda nas letras do Cazuza é que elas continuam atuais. O que me incomoda... Infelizmente, né? Infelizmente. Coisas cantadas há 40 anos. Brasil é completamente de agora, serve para agora, né? Muita coisa do Cazuza serve para agora. Muitas vezes as letras de funk, o ambiente de funk mostram a mulher que se apresenta como desejável, com pouca roupa, com biquíni, em poses sensuais. Você acha que a cultura popular ou o funk valoriza essa busca de uma mulher como objeto ou é uma libertação do feminino? Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo. Na Roma antiga se dizia que a cultura era pão e circo. O povo precisava de alimento para não se rebelar e precisava de espetáculos de corridas de cavalo ou lutas na arena para que sua violência não fosse para as ruas, não fosse para a política, mas ficasse contida em um espaço provocando o que nós chamamos de catarse. Eu vou transferindo os meus sentimentos para um espaço controlado, que é o espaço, por exemplo, do Coliseu. A política de pão e circo é uma política tradicional dos estados contemporâneos. Vamos pensar um pouquinho sobre o futuro. As ferramentas de fomento do governo, elas sofreram mudanças no início do ano. Como é que isso afeta não apenas ao artista como você, mas a sociedade como um todo? O que você pensa das leis de incentivo e das mudanças nas leis de incentivo? Olha, eu acho as mudanças na lei de incentivo um retrocesso enorme, assim, porque muita gente fica impedida. Agora eu vou dizer para você, eu jamais usei. A primeira vez que eu me aproximei foi no Rio de Janeiro, mas ficou aquela conversa mole, e eu entendi no momento que eles me ofereceriam 200 mil, que era muito dinheiro na época, só que 20% dele. Eu disse... Fora, viramos as costas, eu disse, nunca mais eu me aproximo disso. Porque eu não quero me envolver com esse tipo de coisa, não quero. Muitas vezes as letras de funk, o ambiente de funk mostram a mulher que se apresenta como desejável, com pouca roupa, com biquíni, em poses sensuais. Você acha que a cultura popular ou o funk valoriza essa busca de uma mulher como objeto ou é uma libertação do feminino? Eu acredito que seja uma libertação porque hoje em dia as mulheres elas estão cada vez mais livres para dizer o que elas querem, o que elas realmente podem fazer ou não. Então eu acredito que essa seja uma libertação e
Obviamente é o que o mercado busca atualmente, né? Essa questão de você trazer a riqueza, não que só o homem, mas que a pessoa que vem de uma comunidade, ela almeja isso, ela fala, nossa, ela vê as gravações, ela vê os videoclipes e ela almeja isso para quando ela conseguir um dinheiro, quando ela conseguir uma condição de vida um pouco melhor, ela também vai querer fazer a mesma coisa, vai querer reunir as pessoas que ela gosta, pegar uma lancha como a gente está fazendo hoje, aproveitar um sábado à tarde. Se você for ver, a grande parte dos artistas que inclusive estão nessa música que nós estamos gravando hoje, todos saíram de uma comunidade, todos saíram da classe C abaixo. Então, e hoje eles têm esse gabarito para conseguir gravar um videoclipe, fazer grandes investimentos para suas famílias. Aí você fala que É igual ele começar a falar, agora com esse nome, vocês vai me dar uns tapas de um dia. Presta atenção na estrada. Olha pra frente, olha pra frente. Sai, meu, sai. Sai daí, sai. Sai daí. Vai lá, deixa que o tio assume. Hoje eu tive contato com uma cultura que é muito forte, que movimenta muito capital, que tem muito apelo entre as pessoas, que tem uma ampla capacidade de se comunicar com um público que eu possivelmente não tenho a menor ideia. Isso é muito importante, caracteriza um pouco aquela circularidade que a gente falou bastante. É preciso que a gente conheça muitas formas culturais, inclusive aquelas que são diferentes da nossa. Se você imaginasse um seminário em uma universidade daqui a 50 anos, quando é provável que eu e você não estejamos mais gravando programas? Estejamos talvez já aposentados na praia, eu com 109. Você imagina eu com quase 200. Você imagina num seminário daqui a 50 anos, se tiverem que responder a pergunta que foi Ney Matogrosso na cultura brasileira? Eu gostaria de saber, né, que fui interessante para a cultura brasileira, que de alguma maneira fui útil né, porque eu acho isso, eu penso que eu sou de utilidade por um certo outro aspecto, né? Não só pela música, eu enfrentei o Brasil, eu enfrentei para me mostrar claramente, né? Eu nunca me escondi, eu nunca escondi minha sexualidade. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu contribuo para uma liberdade interior das pessoas, né? Quando eu olho para mim, eu disse assim, porra, você foi transgressor do começo até agora. Agora, aos 80 anos, fazendo o que eu faço, é uma transgressão, né? Porque eu danço 1h30 sem parar. Então, é uma transgressão. As pessoas vão ver, elas dizem assim, nossa, como é que você... Eu digo, porque está na minha cabeça que eu posso. Eu queria encerrar essa entrevista falando talvez a coisa mais simples, linear e talvez boba e fundamental. Você é tudo aquilo que um artista quer ser. Você enfrentou o mundo, você enfrentou o seu mundo. Nesta fase, você diz, Ney é feliz? Eu sou feliz. É louco é quem lhe diz que não é feliz. E louco é quem não diz. Não, mas louco é quem me diz e não é feliz. E é pior ainda. Então, bom. Eu, em particular, gosto do que você resultou. Muito obrigado. Muito obrigado. Você viu que eu tô Muito gelado, obrigado né? por essa entrevista. Erudita ou popular? Na construção da cultura brasileira é uma série de apropriações, que são ou apropriações de coisas populares ou de coisas de elite. Trazer essa música para as pessoas que realmente são nosso nicho, nosso público, que grande parte são as comunidades. Obviamente nós atingimos desde a classe D à classe A, ouvem o funk. Presente na música, na dança, na comida. A cultura abraça uma infinidade de expressões. Mais que isso, é a identidade de um povo. A música, ela entra pelos nossos ouvidos e ela arrebata ou não. É o reflexo da nossa sociedade,
é moldada cotidianamente por mim, por você, por todos nós. Os gringos, eles sempre buscam o Brasil como samba, favela e também, hoje em dia, o funk. Estou aqui com o DJ 900, autor da música que será minha estreia mundial no funk. Inserido nisso, deixo aqui a provocação. Mais do que meros espectadores, por que não sermos atores, protagonistas da cultura brasileira? 900 está conseguindo nem dirigir a lancha, muito menos a vida dele. Tô perdido no tempo, até olhei no calendário e vi que todo dia pra minha turma é feriado. Até a semana que vem. Foi um prazer. Aos 80 anos, ele segue na vanguarda. Vai ser uma honra entrevistar o Ney. Nossa, eu tô todo arrepiado. Sua presença me intimida. Né? Ah, não faça isso.